Olá a todos! Antes da história começar, eu quero saber: de onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo sua cidade e seu estado. Eu adoro ver até onde essas histórias estão chegando. E se você gosta de terror sobrenatural, espíritos, relatos assustadores e histórias que fazem perder o sono, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui sempre tem histórias novas e cada uma consegue ser mais perturbadora que a outra. Então já deixa seu like, comenta, compartilha com alguém que ama sentir medo de madrugada. Agora, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido, se ajeite onde estiver e sem mais delongas, bora para a história de hoje. A última passageira da BR-116. Quem trabalha em estrada aprende rápido que existem regras que nunca devem ser quebradas. Não parar em trechos desertos, não pegar atalhos desconhecidos, não confiar em postos vazios depois das 3 da manhã e, principalmente, nunca dar carona durante a madrugada. Eu ignorei todas elas. Meu nome é Renato. Tenho 47 anos e há mais de 2 décadas vivo praticamente dentro de um caminhão. Eu atravessei quase todos os estados do Brasil transportando carga. Já dormi em acostamento, já fiquei preso em enchente, já fui assaltado 2 vezes, mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu naquela viagem na BR-116. Até hoje, eu não consigo dirigir sozinho durante a noite. Tudo começou em novembro de 2019. Eu tinha saído de Curitiba levando uma carga de eletrônicos para um depósito em Guarulhos. A previsão era chegar em São Paulo ainda pela manhã, mas uma interdição enorme na pista me atrasou por horas. Quando passei por registro, já era quase 2 da manhã. A chuva tinha começado fraca, mas foi aumentando conforme eu avançava pela estrada. O tipo de chuva que parece engolir os faróis do caminhão. Não tinha quase ninguém na pista. De vez em quando aparecia um carro distante. Depois, desaparecia no escuro. Eu estava cansado, muito cansado. Já fazia quase 20 horas acordado. O café do posto anterior não ajudou em nada e meus olhos começavam a pesar. Então resolvi procurar algum lugar para parar alguns minutos. Mas havia um problema naquela região. Não existia absolutamente nada. Nenhum posto, nenhuma lanchonete, nenhuma iluminação. Só mata fechada dos 2 lados da rodovia. E um silêncio estranho. Porque mesmo com a chuva, a estrada parecia morta. Foi aí que vi ela. Primeiro, achei que fosse uma placa ou um saco plástico no acostamento. Mas conforme me aproximei, percebi uma mulher parada na beira da pista, sozinha, debaixo daquela tempestade. Ela usava um vestido branco comprido que balançava com o vento. O cabelo preto estava grudado no rosto e nos ombros por causa da água. Só tinha uma coisa errada. Ela não fazia nenhum movimento. Nenhum. Nem tentava pedir ajuda. Nem levantava a mão. Só permanecia parada olhando na direção da estrada. Aquilo me deu um arrepio tão forte que eu automaticamente tirei o pé do acelerador. Meu primeiro pensamento foi continuar a viagem. Porque ninguém fica sozinho naquela parte da BR, naquele horário. Ainda mais uma mulher. Só que quando passei por ela, olhei pelo retrovisor. E vi uma coisa que me fez sentir um desconforto imediato. Ela tinha virado a cabeça completamente na direção do caminhão. Acompanhando minha passagem, devagar. Aquilo mexeu comigo. Pensei que talvez ela tivesse sofrido algum acidente ou estivesse precisando de ajuda. Então, contra tudo que meu instinto dizia, encostei o caminhão alguns metros à frente. Assim que parei, ela começou a andar na minha direção. Sem correr, sem hesitar. Passos lentos, quase arrastados. A chuva batia forte no para-brisa, mas mesmo assim eu conseguia enxergar uma coisa estranha. Ela estava descalça. Os pés completamente cobertos de barro vermelho. Quando chegou perto da porta do passageiro, ela simplesmente abriu e entrou. Sem pedir, sem perguntar. Só entrou e sentou. Na mesma hora, um cheiro horrível invadiu a cabine. Cheiro de terra molhada misturado com algo podre. Como roupa esquecida dentro d'água por vários dias. Ela bateu a porta e continuou olhando para frente, sem falar nada. Eu tentei quebrar o silêncio. Você tá bem? Nada. Ela nem se mexeu. O cabelo escondia quase todo o rosto. Aconteceu alguma coisa? Depois de alguns segundos, ela respondeu baixinho.
Eu preciso ir para casa. A voz dela parecia estranha, muito baixa, como se estivesse cansada demais para falar. Perguntei onde ela morava e ela respondeu: Sim. Você vai saber quando chegar. Aquilo fez meu estômago gelar. Mesmo assim, voltei para a estrada. Tentei ignorar o desconforto, mas alguma coisa naquela mulher parecia errada. Muito errada. O rádio começou a chiar sozinho alguns minutos depois. Primeiro interferências pequenas, depois vozes embaralhadas, depois um som agudo tão forte que precisei diminuir o volume. Foi aí que percebi outra coisa. A temperatura dentro da cabine começou a cair absurdamente rápido. Minhas mãos ficaram geladas no volante. E quando olhei discretamente para o lado, meu sangue congelou. A roupa dela estava seca, completamente seca, como se ela nunca tivesse tomado chuva. Nem uma gota sequer. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir. Então ela virou lentamente o rosto na minha direção. E pela primeira vez eu consegui enxergar os olhos dela. Não existia parte branca, não existia pupila, só escuridão. Olhos completamente pretos. E então ela sorriu. Um sorriso aberto demais, grande demais, como se a boca estivesse rasgando. E perguntou: você acredita em pessoas que morrem, mas continuam andando? Naquele exato instante, o caminhão apagou completamente no meio da BR. A mulher começou a rir baixinho, uma risada úmida, doente. Então ela falou algo que até hoje eu escuto nos meus pesadelos. Eles estavam comigo no ônibus. Senti um nó no estômago. Que ônibus? Ela inclinou lentamente a cabeça para o lado e respondeu: o que caiu aqui. Naquele instante, outro relâmpago iluminou tudo novamente. E dessa vez consegui enxergar além do acostamento. Havia um barranco enorme ao lado da pista. E lá embaixo, ferragens, cobertas pelo mato, carcaças enferrujadas. Pareciam restos de veículos antigos. Meu sangue congelou quando percebi o que era. Um ônibus, completamente destruído. Metade enterrado na lama, a frente esmagada, as janelas quebradas. E então veio a pior parte. Vi pessoas lá embaixo, muitas, paradas ao redor dos destroços, todas olhando diretamente para mim. Os relâmpagos apagaram novamente e as batidas começaram outra vez. Só que agora vinham do teto da cabine. Bam, 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 como se alguém estivesse andando em cima do caminhão. A estrutura metálica afundava a cada passo. Lento, pesado, arrastado. A mulher continuava sorrindo. Então apontou devagar para o para-brisa. Ele chegou. Olhei para frente e senti meu corpo inteiro travar. Uma figura absurdamente alta estava parada no meio da pista. Alta demais para ser humana. Magra, os braços quase tocavam o chão. E o rosto? Não tinha rosto. Só uma escuridão profunda onde deveria existir uma cabeça. A criatura começou a andar lentamente na direção do caminhão. E conforme se aproximava, as pessoas do lado de fora começaram a sorrir também. O volante travou nas minhas mãos. O motor morreu de uma vez. Os faróis apagaram. E o caminhão começou a perder velocidade no meio da chuva, enquanto eu tentava desesperadamente fazê-lo voltar. Girei a chave. Nada. O painel estava completamente apagado, como se a bateria tivesse simplesmente desaparecido. Meu coração disparou. A única luz vinha dos relâmpagos que cortavam o céu de tempos em tempos, iluminando a estrada por segundos. E toda vez que o clarão aparecia, eu conseguia ver o reflexo daquela mulher no vidro da janela. Parada, imóvel, sorrindo. Foi então que ouvi a primeira batida. Bam! Veio da parte de trás do caminhão, tão forte que a cabine inteira tremeu. Olhei pelo retrovisor, tentando enxergar alguma coisa na carroceria, mas estava tudo escuro demais. Outra batida. Bam! Depois outra. Pum! Bum, bum! Parecia que várias pessoas estavam socando a lataria ao mesmo tempo. Senti o suor gelado escorrendo pelas costas. Tem alguém aí atrás? Perguntei. Ela não respondeu. Só continuou sorrindo. Então as batidas aumentaram. Mais rápidas, mais violentas. A carreta começou a balançar levemente. E no meio daquele som metálico, ouvi algo pior. Vozes, dezenas delas, baixas, sussurrando juntas.
como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo do lado de fora. Não dava para entender as palavras, mas dava para sentir o desespero naquelas vozes. Meu instinto gritava para eu sair dali. Peguei o celular no painel. Sem sinal, a tela começou a piscar sozinha. Primeiro ficou preta, depois apareceu a câmera frontal ativada. E eu quase deixei o aparelho cair, porque na tela aparecia alguém sentado no banco de trás da cabine. Uma silhueta magra, parada, com a cabeça torta. Olhei imediatamente pelo espelho interno. Não tinha ninguém. Voltei os olhos para o celular. A figura ainda estava lá. E dessa vez, mais perto. O rosto começou a aparecer lentamente na imagem. Pele escura, fundos dos olhos afundados, boca aberta demais, como se estivesse quebrada. Desliguei o celular na mesma hora. Minha respiração já estava falhando. E então a mulher finalmente falou de novo. Eles ficaram presos aqui. A voz dela parecia diferente agora. Mais grave, mais funda. Quase duas vozes falando juntas. Quem ficou preso? Perguntei. Ela virou lentamente a cabeça na minha direção. Os olhos pretos brilhavam no escuro. De todos os que pararam, meu corpo inteiro gelou. Foi então que um relâmpago iluminou a estrada do lado de fora. E eu vi pessoas de pé na chuva, ao redor do caminhão. Umas 6, talvez 7 figuras. Todas imóveis, todas olhando para a cabine. Algumas pareciam homens, outras mulheres, mas nenhuma delas parecia normal. Tinham os corpos tortos, os braços longos demais e os rostos, meu Deus, os rostos pareciam deformados, como carne derretida. O relâmpago acabou. Escuridão novamente. Eu comecei a entrar em pânico. Tentei abrir a porta do motorista. Travada. Puxei com força. Nada. A mulher começou a rir de novo. Mas agora a risada parecia desesperada, ansiosa, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. O homem atrás de mim apertou meu ombro com mais força. Ela enganou você igual enganou todos nós. Meu coração disparou ainda mais. O que ela é? Ele demorou alguns segundos para responder. E quando respondeu, sua voz saiu tremendo. Ela nunca foi humana. Outro estrondo sacudiu o caminhão. O vidro rachou mais um pouco. A criatura do lado de fora aproximou o rosto da cabine. Ainda não dava para ver feições. Só aquela escuridão profunda onde deveria existir uma face. Mas agora eu conseguia ouvir. Ela respirava, uma respiração pesada, molhada, como se estivesse cheia d'água. A mulher ao meu lado começou a murmurar algo muito baixo. No começo achei que era uma oração, mas não era. Ela estava repetindo nomes, vários nomes, um atrás do outro. E toda vez que falava um nome, uma nova batida surgia na carroceria. Então percebi. Ela estava chamando as pessoas mortas. Meu corpo inteiro começou a tremer, porque no meio daqueles nomes, ela falou o meu. Renato. A criatura do lado de fora inclinou lentamente a cabeça. E pela primeira vez, sorriu. Eu não sei explicar como consegui enxergar aquilo sem rosto sorrindo. Mas eu vi. E naquele momento o homem atrás de mim gritou. Agora! As portas destravaram ao mesmo tempo. A mulher soltou um grito ensurdecedor. E eu me joguei para fora da cabine no meio da tempestade. Caí no asfalto molhado com tanta força que senti meu braço queimar. Atrás de mim, ouvi algo bater violentamente dentro do caminhão. Um som de metal rasgando. Comecei a correr sem olhar para trás. Mas os passos vinham atrás de mim. Rápidos, pesados. E quando olhei de relance, vi a mulher parada em cima da cabine do caminhão. Só que agora, ela não parecia mais uma mulher. Eu não conseguia respirar direito. Meu peito parecia esmagado, enquanto aquela coisa atravessava lentamente a chuva na direção do caminhão. Cada passo fazia um som estranho na pista molhada. Tilok, tilok. Como se os pés fossem pesados demais. As figuras ao redor da estrada continuavam imóveis, olhando para a cabine. Sorrindo. A mulher ao meu lado também sorria. Mas agora eu conseguia perceber outra coisa. A boca dela não estava normal. Os cantos estavam abertos além do limite humano. Rateados, como se a pele tivesse rasgado faz tempo. E mesmo assim, ela continuava sorrindo cada vez mais. A criatura lá fora se aproximava devagar, sem pressa, como se soubesse que eu não tinha para onde fugir.
Meu instinto gritava para sair correndo, mas as portas continuavam travadas. As janelas não abriam e o caminhão permanecia completamente morto. Então ouvi uma voz atrás de mim, bem perto do meu ouvido. Né? Não olha para ele. Meu corpo inteiro gelou, porque a voz não veio da mulher. Veio do banco de trás. Virei lentamente a cabeça e pela primeira vez vi claramente a figura que aparecia no celular. Era um homem extremamente magro sentado atrás de mim. A pele dele parecia cinza. Os olhos eram fundos e escuros e havia sangue seco escorrendo do canto da boca. O pior era o pescoço. Parecia quebrado, torto num ângulo impossível. Ele continuava olhando fixamente para frente, na direção da criatura na pista. A Gisele, se ele tocar no caminhão, ela leva você também, sussurrou. Meu cérebro já não conseguia entender nada. Olhei novamente para a mulher ao meu lado. Ela não parecia surpresa, nem assustada. Só continuava observando a criatura se aproximar. Foi então que o homem atrás de mim falou outra vez. Ela não quer ficar sozinha. Na mesma hora, a mulher virou o rosto bruscamente para trás. O movimento foi rápido demais. Violento demais. O pescoço dela fez um estalo horrível. Crack! E ela encarou o homem com ódio. Os olhos completamente pretos pareciam ainda maiores naquela escuridão. Então ela começou a gritar. Mas não era um grito humano. Parecia o som de várias vozes misturadas. Homens, mulheres, crianças, tudo junto. O caminhão inteiro tremeu violentamente. As batidas na lataria aumentaram. Bum, 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 bum. Como se dezenas de mãos estivessem tentando arrancar a cabine inteira. O homem atrás de mim segurou meu ombro. A mão dele era absurdamente gelada. Escuta com atenção. Quando ela sair, você corre. Sair para onde? Eu gritei. Ele apontou para o barranco. O ônibus ainda está lá. Senti um calafrio atravessar meu corpo inteiro. Você ficou maluco? Tem gente morta lá embaixo. Ele me encarou lentamente e respondeu algo que quase me fez perder a consciência. Nós somos os mortos. Naquele instante, a criatura do lado de fora finalmente chegou até o caminhão e colocou a mão no capô. A lataria afundou na mesma hora. Como papel. A cabine inteira rangeu. O vidro do para-brisa começou a rachar lentamente. Como alguém que já tinha contado aquela história muitas vezes. Em 1987, um ônibus caiu naquele barranco durante uma madrugada de chuva. 32 pessoas morreram. Mas tinha uma passageira diferente. Segundo os sobreviventes, ela entrou no ônibus no meio da estrada. Ninguém viu de onde veio. Ninguém viu quando subiu. Só apareceu sentada lá dentro. Ele fez silêncio e continuou. Depois da queda, os bombeiros encontraram todos os corpos, menos o dela. Meu estômago embrulhou. Então ela morreu? O velho me encarou e respondeu baixo. Ela nunca esteve viva. Na mesma hora, ouvi um barulho vindo do teto da capela. Tilok, Tilok, Tilok. Os passos. Os mesmos passos da estrada. Lentos. Pesados, arrastados. O velho apagou imediatamente o lampião. Não faz barulho, sussurrou. A capela mergulhou na escuridão total. E então ouvimos a respiração, bem acima da gente. Pesada, molhada, arrastada. Algo começou a caminhar pelo teto da capela. As madeiras estalavam e eu conseguia ouvir unhas raspando. Meu coração parecia prestes a explodir. Então uma voz veio do lado de fora. A voz dela. Renato, meu corpo congelou. Eu sei que você tá aí. As janelas começaram a tremer, lentamente, como se alguma coisa estivesse passando as mãos nelas. Você me deixou sozinha. O velho segurou meu braço com força. Os olhos dele estavam apavorados. Ela marcou você. O que isso significa? Ele demorou alguns segundos para responder. E quando respondeu, sua voz saiu tremendo. Significa que ela não vai parar até levar você para o lugar dela. Eu continuei correndo no meio da chuva, sem conseguir enxergar quase nada. A água batia forte no meu rosto. Os pneus dos carros que passavam longe levantavam névoa na pista. E atrás de mim, eu ainda ouvia os passos. Pesados, rápidos, molhados. Só que aqueles passos não pareciam humanos. Pareciam patas batendo no asfalto. Quando criei coragem para olhar para trás,
Quase perdi o equilíbrio. A mulher não estava mais em cima do caminhão. Agora ela vinha rastejando pela pista. Só que o corpo dela estava completamente deformado. Os braços pareciam longos demais. As pernas dobravam ao contrário. E o pescoço girava torto enquanto ela avançava absurdamente rápido na minha direção. O rosto, meu Deus, o rosto já não parecia humano. A boca estava aberta até quase rasgar a cabeça inteira, escura por dentro, como um buraco. Os olhos continuavam totalmente pretos, mas agora escorria uma espécie de líquido escuro deles. Ela sorria enquanto rastejava. Sorria como se estivesse se divertindo. Comecei a correr ainda mais rápido. Meu braço doía por causa da queda. Meu peito queimava e a chuva deixava tudo escorregadio. Então, vi uma pequena entrada de terra ao lado da rodovia. Corri sem pensar. Os matos batiam nas minhas pernas enquanto eu avançava. Só que conforme entrava mais na trilha, comecei a perceber algo estranho. O silêncio. A chuva parecia mais distante. Os sons da estrada sumiram e a temperatura caiu absurdamente rápido. Meu corpo inteiro arrepiou. Foi então que encontrei uma construção velha escondida no meio da mata. Parecia uma capela abandonada, pequena, toda destruída pelo tempo. As paredes estavam manchadas de preto, as janelas quebradas, e havia cruzes tortas espalhadas pelo terreno. Corri até a porta. Ela estava entreaberta. Entrei imediatamente e empurrei com força. Lá dentro, o cheiro era horrível. Cheiro de mofo, terra molhada e algo podre. Muito podre. A única iluminação vinha de algumas velas espalhadas pelo chão. Velas acesas. Meu coração travou. Aquilo não fazia sentido. O lugar estava abandonado, mas alguém tinha estado ali recentemente. Ou talvez ainda estivesse. Foi aí que ouvi uma voz no escuro. Você não devia ter dado carona para ela. Quase gritei. Um homem saiu lentamente das sombras no fundo da capela. Velho, muito velho. Barba enorme. Roupas sujas. Os olhos fundos pareciam cansados demais. Ele carregava um lampião velho na mão. Quem é você? Perguntei. O homem me encarou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Idzedeheses, um dos poucos que sobreviveram. Senti o sangue gelar. Sobreviveram ao quê? Ele se aproximou devagar. Então percebi várias marcas estranhas nas paredes da capela. Símbolos riscados. Frases escritas à mão. Orações. E dezenas de nomes. Centenas, talvez. O velho apontou para o lado de fora. Ela pega quem para na estrada. Meu corpo inteiro começou a tremer. Aquela mulher? O que ela é? O velho respirou fundo. Correndo ao redor da construção, as paredes começaram a bater. As janelas explodiram. E vozes começaram a surgir por todos os lados. Homens, mulheres, crianças, chorando, gritando, pedindo ajuda. O velho fechou os olhos. Parecia derrotado. Ela alimenta eles. Quem são eles? Ele respondeu quase sussurrando. As almas que ela prende. Então ouvimos o pior som daquela noite. A porta começou a abrir lentamente sozinha. Caca! Uma fresta apareceu na escuridão. E algo começou a descer as escadas engatinhando. Não parecia mais uma mulher. Parecia uma aranha humana. Os braços batiam nos degraus. As pernas se contorciam ao contrário. E os olhos pretos brilhavam no escuro. Ela abriu ainda mais aquele sorriso impossível. E começou a descer na nossa direção. O velho me puxou pelo braço e me levou até o fundo da capela. Só então percebi que existia uma espécie de porão escondido atrás do altar destruído. Uma escada estreita descia para a escuridão. O cheiro lá embaixo era ainda pior. Cheiro de terra úmida, ferrugem e carne podre. Anda logo, ele sussurrou. Descemos rapidamente. Assim que chegamos ao fim da escada, ele fechou uma porta pesada de madeira acima da nossa cabeça. Tudo ficou escuro. Por alguns segundos, eu só consegui ouvir minha própria respiração. Então o velho acendeu o lampião novamente. E o que vi naquele porão quase me fez vomitar. As paredes estavam cobertas de fotografias antigas. Fotos de pessoas desaparecidas. Motoristas. Casais. Famílias inteiras. Algumas imagens já estavam apodrecendo pelo tempo. Mas todas tinham algo em comum. Olhares assustados. E em quase todas havia a mesma mulher ao fundo. Parada. Observando.
Meu corpo inteiro gelou. Meu Deus. O velho apontou para uma mesa velha no canto. Em cima dela havia jornais antigos. Peguei um deles com as mãos tremendo. A manchete dizia: Mistério na BR-116. Ônibus cai em barranco e 32 morrem. A reportagem era de 1987. Comecei a ler desesperadamente. Segundo a matéria, o ônibus perdeu o controle durante a madrugada, em meio a uma tempestade. Alguns sobreviventes disseram que o motorista ficou em pânico antes do acidente. Ele gritava que havia uma mulher parada no meio da estrada, mas a polícia nunca encontrou ninguém. Olhei outra reportagem, depois outra, décadas diferentes. Mesma rodovia, mesmo horário, mesmo padrão, motoristas desaparecidos, acidentes sem explicação, pessoas encontradas mortas na mata e sempre relatos de uma mulher pedindo carona. Meu peito começou a apertar. Quantas pessoas ela matou? O velho me encarou em silêncio. Depois respondeu: mais do que você consegue imaginar. Naquele instante ouvimos um estrondo acima da gente. A porta da capela bateu violentamente. Depois outro estrondo. Algo estava entrando. O velho apagou o lampião imediatamente. Ficamos em silêncio absoluto. Então ouvimos passos lentos descendo a escada. T-lock, T-lock, T-lock. Cada degrau fazia a madeira ranger. Meu coração disparou tanto que achei que ela conseguiria ouvir. O velho aproximou a boca do meu ouvido. Não importa o que aconteça. Não olha para ela. Os passos pararam no topo da escada. Silêncio. Então ouvi a voz dela, mais próxima, mais distorcida. Eu senti seu medo. As paredes começaram a ranger. O ar ficou absurdamente gelado. Então alguma coisa começou a arranhar a porta, rasgando a madeira devagar. Meu corpo inteiro tremia. A criatura começou a rir. Mas agora aquela risada parecia diferente. Mais grave, mais monstruosa. Como se a voz humana tivesse desaparecido completamente. Então ela falou algo que fez meu sangue congelar. Eu trouxe eles comigo. Na mesma hora ouvimos dezenas de passos acima da capela. Muitos, rápidos. O velho puxou uma faca enferrujada da cintura no exato momento em que aquela criatura chegou ao último degrau. Ela parou no escuro observando a gente, sorrindo. O corpo inteiro dela se contorcia de forma errada. Os ossos faziam estalos horríveis. Crack! Crack! Como se estivesse quebrando e remontando o próprio corpo. O velho levantou a faca com as mãos tremendo. Isso é Betiti. Fica atrás de mim. A criatura inclinou lentamente a cabeça para o lado. E então falou com várias vozes ao mesmo tempo. Você não conseguiu me impedir antes. Meu sangue congelou quando vi o rosto do velho mudar completamente. Ele conhecia aquilo, muito mais do que estava contando. Quem é ela? Gritei. Os olhos dele se encheram de medo. E finalmente ele respondeu. É minha filha. Por alguns segundos meu cérebro parou. Olhei para a criatura novamente. Era impossível aquilo já ter sido humano. O velho começou a falar rápido, desesperado. Ela desapareceu quando tinha 17 anos, em 1987. Pegou aquele ônibus escondida depois de fugir de casa. A criatura continuava sorrindo. Quando o acidente aconteceu, eu fui um dos primeiros a chegar no local. Ele respirava tremendo. Os corpos estavam espalhados no barranco, mas ela ainda estava viva. Meu coração acelerou. Então o que aconteceu? O velho começou a chorar. Tinha alguma coisa naquele lugar. A criatura soltou uma risada baixa. Doente, o velho continuou. Os sobreviventes diziam que viram uma mulher na estrada antes da queda, mas não existia mulher nenhuma. Aquela coisa já estava lá muito antes do acidente. A criatura começou a andar lentamente na nossa direção, arrastando os braços pelo chão. Ela entrou na minha filha. As palavras saíram quebradas da boca do velho. Quando encontrei ela, os olhos já estavam pretos. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu tentei levar ela embora. Mas naquela mesma noite, ela matou 3 pessoas dentro do hospital. A criatura começou a rir mais alto. O teto do porão tremia. As vozes acima da capela gritavam sem parar. Desde então, ela ficou presa naquela estrada. A criatura finalmente parou bem na nossa frente.
O rosto dela estava tão perto que consegui sentir o cheiro podre saindo da boca aberta. Então ela olhou diretamente para mim e sussurrou: "Agora é sua vez de ficar comigo." Na mesma hora, as luzes do lampião apagaram. A escuridão tomou conta do porão e alguma coisa agarrou minha perna violentamente. Eu gritei e caí no chão do porão enquanto aquela coisa puxava minha perna na escuridão. As unhas atravessavam minha calça como facas. Consegui chutar desesperadamente até sentir ela soltar por alguns segundos. Ouvi o velho gritando alguma coisa. Depois ouvi a faca atravessando carne. Um som molhado. Horrível. E então a criatura soltou um berro tão alto que minhas orelhas começaram a apitar. O porão inteiro tremeu. As paredes racharam. As fotografias começaram a cair no chão. O velho acendeu o lampião novamente por alguns segundos. E a cena que vi nunca mais saiu da minha cabeça. A criatura estava em cima dele. Os braços atravessavam o peito do velho como se o corpo fosse papel. O rosto dela estava aberto de forma impossível. A mandíbula deslocada quase até o pescoço. E dezenas de mãos humanas saíam de dentro da boca dela. Mãos pálidas, magras, se debatendo, como pessoas tentando escapar de dentro daquela coisa. O velho olhou para mim pela última vez. Sangue escorria pela boca dele. E mesmo morrendo, ele gritou: "Corre!" Então as mãos puxaram o velho para dentro da criatura. Literalmente para dentro dela. Como se o corpo dele estivesse sendo engolido pela escuridão da boca. Eu nunca vou esquecer aquilo. Nunca. Saí correndo no mesmo instante. Subi as escadas tropeçando. Atravessei a capela destruída enquanto os gritos ecoavam atrás de mim. Lá fora a chuva parecia ainda mais forte. Mas o pior não era a chuva. Eram as pessoas. Elas estavam por toda parte ao redor da capela. Dezenas delas. As mesmas figuras deformadas da estrada. Homens, mulheres, crianças. Todos olhando para mim. Todos sorrindo. E então começaram a andar na minha direção. Corri pela mata sem olhar para trás. Os galhos cortavam meu rosto. Meu braço machucado queimava. E os gritos continuavam me seguindo no escuro. Pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Depois de vários minutos correndo, finalmente consegui alcançar a rodovia outra vez. E foi aí que percebi uma coisa impossível. Meu caminhão não estava mais lá. Nem os destroços. Nem a criatura. Nada. A estrada estava completamente vazia. Como se nada tivesse acontecido. Meu corpo inteiro tremia. Comecei a andar desesperado pelo acostamento até avistar luzes mais à frente. Um posto. Quando entrei lá dentro, quase desmaiei de exaustão. Os funcionários me olharam assustados. Disseram que eu estava coberto de lama e sangue. Contei tudo, cada detalhe. Ninguém acreditou, obviamente. Então, um dos frentistas mais velhos ficou em silêncio por alguns segundos. E perguntou: "Você viu a mulher da BR?" Meu coração parou. Ele me contou que caminhoneiros falavam daquela história há décadas. Uma mulher que aparecia pedindo carona durante noites de chuva. E todos que davam carona desapareciam ou enlouqueciam. Na manhã seguinte, a polícia encontrou meu caminhão, caído no barranco, exatamente onde o ônibus tinha sofrido o acidente em 1987. Disseram que provavelmente eu tinha perdido o controle por causa da chuva. Mas havia um problema. Os policiais juraram que dentro da cabine só existia uma pessoa. Eu. Não havia pegadas. Não havia sinais de outra passageira. Nada. O caso foi tratado como acidente. Só que eu sei o que vi naquela noite. Porque depois disso, as coisas nunca mais voltaram ao normal. Nos meses seguintes, comecei a ouvir passos dentro de casa durante a madrugada. O rádio ligava sozinho. Espelhos apareciam molhados sem explicação. E às vezes, eu via alguém parado no canto do quarto, observando, sempre imóvel, sempre sorrindo. Parei de viajar à noite. Depois parei de dirigir completamente. Os médicos disseram que eu estava traumatizado. Talvez estejam certos, mas existe uma coisa que eles não conseguem explicar. Toda vez que começa a chover muito forte, meu celular toca exatamente às 3h17 da manhã. Número desconhecido. E quando eu atendo, só escuto o som da chuva, uma respiração molhada e a voz dela sussurrando: "Eu ainda estou esperando você voltar para a estrada." Desde então, eu nunca mais passei perto da BR-116 durante a madrugada.
E se você algum dia estiver dirigindo sozinho numa estrada vazia, durante uma noite de chuva, e vir uma mulher de vestido branco parada no acostamento, não pare, porque talvez ela esteja esperando justamente você.